Rota ao Sul, capítulo 1. Dias que se repetem. Você acorda assustado, sem saber se foi por um barulho, um pesadelo ou simplesmente pelo peso de mais um dia caindo sobre o seu peito. A primeira coisa que vê é o teto rachado do seu quarto, iluminado pela luz pálida que entra pela janela. O despertador ainda não tocou, mas você já está acordado, seu corpo se adiantou ao som. É como se seu sistema nervoso soubesse que hoje, como ontem, não haverá descanso. Lá fora ainda é noite, o silêncio do bairro é quebrado por um ou outro latido distante, o motor de uma motocicleta ou o zumbido do transformador elétrico que nunca se cala. Você olha o celular. São 4h58. Ainda poderia dormir mais alguns minutos, mas já não faz sentido. Sua mente despertou e não há como voltar atrás. Você checa automaticamente o WhatsApp, o e-mail, os títulos das notícias, nada muda. Mas mesmo assim você faz isso. Um hábito, um reflexo. Como se esperasse encontrar ali um sinal de que algo diferente está prestes a acontecer. Na sua cabeça, passam como um filme mudo todas as obrigações que te aguardam. O relatório atrasado, a conta vencida, a ligação para o banco, o e-mail sem resposta, a reunião com aquele chefe que mal te cumprimenta. O dia ainda nem começou, mas você já está exausto. Você vai ao banheiro e no espelho encontra um rosto inchado, olhos que não se abrem completamente, olheiras que não somem com descanso. No banho, a água fria te sacode, te arranca um arrepio, que te lembra que ainda está vivo, embora às vezes preferisse não estar. Não é que queira morrer, só gostaria de pausar, desligar e sair da pista por um momento, respirar sem precisar correr. Enquanto se veste, pensa na ironia de tudo isso. Você estudou, fez tudo certo, seguiu o caminho que te disseram ser o correto, mas aqui está, endividado até o pescoço, com um salário que não dá conta, um horário que te engole por completo e uma vida que não sente como sua. Você se pergunta se falhou, se o sistema sempre foi manipulado. Você sai para o trabalho antes mesmo do amanhecer. As ruas estão vivas de um jeito estranho. Silenciosas, mas tensas, como se todos compartilhassem o mesmo segredo de frustração. Gente que se move no piloto automático, que leva o corpo para o escritório, mas deixa a alma em casa. Talvez você também seja um deles. O transporte é um campo de batalha. Você luta para subir por um espaço onde não seja esmagado. As pessoas vão com a testa franzida, os fones no ouvido, as mochilas apertadas contra o peito como escudos. Não há sorrisos nem olhares. Apenas corpos que se tocam, se empurram, resistem. A cidade inteira parece estar presa em uma rotina, que a espreme sem trégua. É uma vida mecânica, repetitiva, previsível, sem emoção. Você chega ao escritório. Bate o ponto como sempre, com um cumprimento mecânico. Sua cadeira não é confortável, sua mesa não é sua. As paredes são cinzentas, as luzes frias. Tudo tem cheiro de desgaste. Você faz seu trabalho com eficiência, mas sem alegria. Responde e-mails vazios. Atende ligações sem alma, reclamações que não causou, anota tarefas que ninguém vai ler, comete erros que ninguém percebe, conquista metas que ninguém celebra. Você é invisível exceto quando algo dá errado. E enquanto trabalha, há um murmúrio na sua cabeça. Há às vezes um pensamento fugaz, outras vezes um grito abafado. É a pergunta que você não ousa formular por completo. É isso o resto da minha vida? Será que nasci para isso? Você almoça o que pode pagar. Às vezes pula a refeição para economizar, outras come rápido para adiantar trabalho. Divide a mesa com gente que também não quer estar ali, conversas superficiais, risos forçados. A vida parece um cenário, uma encenação que não te pertence. Lá fora, o mundo continua girando, mas você se sente preso.
Você sai por um momento daquelas paredes que te apertam, mas muitas vezes a rua também parece um lugar hostil, só que com um pouco de vento. A tarde chega como um peso. Reuniões que se prolongam sem sentido. Apresentações que ninguém presta atenção. Supervisores repetindo frases como tem que dar o seu melhor ou falta atitude. Você fala o mínimo, sorri por reflexo. Olha o relógio com desespero, não para terminar a jornada, mas para terminar consigo mesmo. Para que alguém diga, já chega. Mas ninguém diz, então você segue. Aguenta por dever ou talvez por medo da mudança. Quando finalmente sai, o sol já se foi. O trânsito te espera como uma armadilha. Outra vez, a espera, os empurrões, as freadas bruscas. Você olha pela janela do ônibus e vê uma cidade que nunca descansa. Crianças nos semáforos, vendedores oferecendo de tudo doces e milagres. Idosos com cartazes pedindo compaixão. Limpadores de vidro prontos para descarregar sua frustração em quem não dá uma moeda. E você pensa, o que aconteceu com nossos sonhos? Em casa, a rotina continua. A roupa para lavar, o jantar que não anima, o cansaço que só permite olhar para o teto. Talvez você ligue uma série, mas não assiste mais de 15 minutos. O celular vira seu consolo, seu dedo roçando a tela para cima e para baixo, sem parar. Você se afunda nas redes sociais como quem procura uma saída pela tela. Vê os outros viajando, celebrando, vivendo, parecem felizes atrás da câmara. Você se compara. Você se machuca. Diz a si mesmo que cada um tem seu tempo, mas uma parte de você já não acredita nisso. E assim os dias passam. Quartas que parecem segundas, sextas que não têm gosto de fim de semana. Às vezes, você nem percebe quando chegou o sábado. Você acorda tarde, com a ilusão de descansar, mas ainda precisa limpar, fazer compras, visitar a família, cumprir. Tudo aquilo que também pesa. O tempo livre se resume a ver séries, pedir comida por aplicativo, checar notificações. No domingo à tarde, um vazio te invade. É aquela sensação que você não sabe nomear, mas que se instala logo após o almoço. Você sabe que na segunda tudo recomeça, que sua vida não vai mudar de um domingo para o outro, que a rotina também se custou o seu descanso. E então você compra algo pela internet, ou se fixa em encontrar uma promoção, um desconto, algo que te dê a falsa sensação de controle, de conquista, de liberdade. Mas não é liberdade, é consumo, é fuga, é anestesia. Em algum canto da sua mente ainda vive aquele sonho. Uma casa sobre rodas, a estrada rumo ao sul da América, o céu aberto, a liberdade. Você o imagina com detalhes. Não como um luxo, mas como uma forma de existir, uma vida sem chefes, sem horários, sem dívidas, só você, a estrada e o silêncio da paisagem. Mas então lembra da sua conta bancária, das obrigações, do medo, e faça os olhos, porque dói olhar para algo que parece tão distante. Alguém já te disse que o sacrifício traz recompensa, mas quando vem essa recompensa? Quantos anos mais você tem que entregar para merecer descansar? Quantas madrugadas, quantas humilhações, quantas renúncias? A verdade é que você não sabe. Ninguém sabe. E isso é o que mais machuca. Às vezes, você se surpreende chorando sem motivo ou com um nó na garganta que não sabe de onde vem. É o peso acumulado de uma vida que você não escolheu por completo, de um sistema que exige tudo e não devolve nada. De uma existência que se resume a sobreviver. De um trabalho que não te dignifica, parece mais um castigo, uma penitência. Mas, às vezes, há um lampejo. Um pensamento que escapa como um raio entre as nuvens. Eu poderia mudar. Não hoje, mas talvez amanhã. A tambutal, esse talvez é o que te mantém. Esse sonho que ainda respira em algum canto do seu peito. Essa ideia louca de que nem tudo está perdido. De que a vida pode ser diferente.
Você não sabe quando, não sabe como, mas sabe que algo precisa mudar. E enquanto descobre, você sobrevive. Mais um dia, mais uma tentativa. Porque, mesmo sem saber, esse sonho, a casa rodante, a estrada, a Patagônia, não está morto. Ele só está esperando que você se atreva a ir atrás dele. Capítulo 2. Os sonhos que você enterrou vivo. Existe um tipo de silêncio que pesa mais do que o barulho. O silêncio de quando você para de se perguntar o que quer fazer da sua vida. Você se acostuma a sobreviver, a arriscar tarefas da lista, a responder mensagens. Vive em função do que é urgente, enquanto o que é importante fica soterrado pela rotina. Não é que você tenha desistido dos seus sonhos. É que os arquivou numa pasta mental chamada mais tarde. O problema é que esse mais tarde nunca chega. Em alguma conversa informal, você já comentou sobre a casa rodante e a viagem até Ushuaia. Disse sorrindo, como quem compartilha um sonho que sabe que nunca vai realizar. Mas não era brincadeira. Havia algo verdadeiro nessa ideia, algo seu, algo que te fazia sentir vivo. Só que você aprendeu a não falar mais disso. Ninguém parece se importar com o que você deseja num mundo que exige o tempo todo que você seja realista. E ser realista, nesse contexto, significa aceitar uma existência que você não escolheu. Significa deixar que a vida passe por cima de você enquanto repete frases que nem são suas. Tem que aguentar, pior seria estar desempregado, a vida adulta é assim mesmo. E assim, pouco a pouco, você se convenceu de que querer uma vida diferente era uma ingratidão, que sonhar era falta de maturidade. O medo do fracasso é uma voz constante, às vezes sutil, às vezes cruel. Diz que você não é suficiente, que não está preparado, que não entende nada sobre investimentos, negócios, liberdade financeira, que vai ficar sem nada, que ninguém vai te apoiar, que esse sonho não é para você. Essa voz nem sempre soa como medo, às vezes se disfarça de prudência ou bom senso, mas não é outra coisa senão paralisia disfarçada, e então você olha ao redor, para os colegas de trabalho que vivem do mesmo jeito, que também reclamam, mas continuam. Alguns nem reclamam mais, se renderam, vivem no automático, se endividam comprando coisas que não precisam, se distraem com o que está na moda. Você percebe que muitos já deixaram de viver faz tempo, mesmo que ainda respirem, você os observa. E isso te assusta. Às vezes você compartilha suas dúvidas com alguém e recebe respostas como: isso é muito difícil, você está sonhando alto demais, melhor ser pé no chão. E por dentro, algo se encolhe, porque você não luta só contra seus próprios medos, mas também contra a desesperança coletiva. Contra essa cultura de mediocridade que não perdoa quem tenta algo diferente. Contra esse sistema que fez todos acreditarem que estamos aqui apenas para produzir e consumir. E aí vem a comparação, essa praga silenciosa. Você vê as redes sociais, as pessoas viajando, empreendendo, vencendo. Sente que todo mundo está avançando e você está parado. Esquece que aquilo é só uma parte do quadro. Ninguém mostra o medo, as dívidas, a incerteza. Mas mesmo assim, você se culpa. Repete que fracassou, que ficou para trás, que deveria ter feito algo antes. E esse pensamento te corrói por dentro. Então você tenta algo novo, cria coragem. Lê frases motivacionais, quem não arrisca? Não petisca, você diz. E claro, logo aparece um daqueles anúncios chamativos. Apostas esportivas. Porque, afinal, o que poderia dar errado? Todos os comentários dizem que com R$ 50 ganharam milhares em uma semana. Torne-se um apostador profissional. Ganhe dinheiro sem sair de casa. A tempo tal você, entre a esperança e o desespero, decide que agora sim, essa será a sua saída. Você se inscreve,
Faz sua primeira aposta, perde. Mas tudo bem, é normal. A segunda também perde. Dizem que faz parte do processo. Você continua. Começa a estudar estatísticas como se fosse analista da ESPN. Se convence de que está quase descobrindo o padrão infalível. Mas os dias passam, as apostas se multiplicam. E sua conta bancária diminui. Os gurus não mencionam isso. Ninguém mostra a planilha das perdas. Só compartilham o prêmio quando ganham. Você termina não só com menos dinheiro, mas com mais frustração. Porque agora tem que somar esse fracasso ao seu histórico de derrotas silenciosas. Você não conta para ninguém, claro. Guarda o sarcasmo para si mesmo. Mas aprenda a lição. Se parece bom demais para ser verdade, é porque é. Nas apostas, a casa sempre vence. No fundo, você sente que ainda tem tempo, mas tem medo de descobrir que não sabe como usá-lo. Viveu tanto tempo tentando agradar os outros, cumprir expectativas alheias, que agora não sabe o que você mesmo quer. E isso também dói, porque sabe que dentro de você existe uma versão esperando para ser ouvida, uma versão corajosa, curiosa, livre. Mas está soterrada sob os não posso que você repete com um mantra. Não é falta de vontade, é excesso de dúvida. É aquele momento em que você quer mudar, mas não sabe por onde começar. É a sensação de estar preso a uma vida que você não odeia totalmente, mas que também não ama. É aquele domingo à noite em que você se pergunta: é tambutol se eu tivesse tido coragem? É tambutol mesmo assim? Algo se move, talvez uma conversa inesperada, um vídeo, um livro, uma frase que você ouve no ônibus, algo que faz você pensar. A tambutol se for possível. Não é uma decisão radical, é uma brecha, uma rachadura por onde a luz entra, e então, aos poucos, você percebe que o medo não vai embora. Mas você pode aprender a caminhar com ele, que o fracasso não mata, que a opinião dos outros não paga suas contas, que ninguém vai te salvar. Você começa a pensar em pequenos passos, reduzir gastos, aprender algo novo, tomar uma decisão, dizer não, ouvir sua voz interior mesmo que ela trema, imaginar sua vida sem correntes. Você ainda não mudou por completo, mas a mudança começou em você. E isso já é uma revolução, porque um sonho não morre por ser difícil, ele morre por não ser tentado. Capítulo 3. A época em que tudo mudou. Não foi uma segunda-feira dramática, nem uma sexta-feira reveladora. Não foi um dia específico. Foi uma soma de pequenos momentos costurados pelo cansaço e por uma sensação surda de que você não podia continuar do mesmo jeito. A mudança começou como uma suspeita, um incômodo crescente, como quando você veste uma camisa que já não serve mais, mas demora semanas para tirá-la porque já se acostumou com o desconforto. Tudo começou numa manhã qualquer. Você estava com dor de cabeça, não dormiu bem. No ônibus, uma criança chorava. Um senhor te empurrou sem pedir desculpas. Alguém te olhou feio. Nada grave, mas foi o suficiente. Você chegou ao escritório e abriu o e-mail. Havia uma reclamação injusta, uma solicitação absurda, uma mensagem sem sentido. E por algum motivo, aquela mensagem foi a gota de água. Você sentiu algo estranho no peito. Um nó, uma pontada. Talvez fosse ansiedade, talvez fosse raiva. Fui até o banheiro e se olhou no espelho. Não aguento mais, disse. Não em voz alta, mas disse. Foi a primeira vez que admitiu isso com todas as letras. A partir desse dia, algo mudou. Ninguém percebeu. Você continuou chegando pontualmente. Continuou entregando o trabalho. Mas por dentro, havia outra coisa. Você começou a olhar diferente para a sua mesa, para o seu chefe, para a velha cafeteira. Tudo parecia feito de papelão.
como um cenário montado para sustentar uma farsa. Você notou que fingia tanto que já não sabia quando era você e quando era o personagem que interpretava todos os dias. Uma noite, ao chegar em casa, em vez de abrir as redes sociais ou assistir a uma série, você pegou um caderno. Começou a anotar gastos, entradas, assinaturas que nem lembrava ter. Contou quantas vezes pediu delivery naquele mês, quantas compras por impulso fez. Percebeu que algo estava escapando, sem que soubesse como. Não era só dinheiro, era energia, tempo, vida. Os dias passaram. Você leu um artigo sobre minimalismo financeiro, assistiu a um vídeo sobre liberdade financeira. Alguém mencionou o conceito de viver abaixo das suas possibilidades e foi como se falasse em outro idioma. Você se sentiu ignorante, mas também curioso. Começou a buscar informações de verdade. Não os conselhos prontos das redes sociais, mas histórias reais, depoimentos, caminhos lentos porém possíveis. Então você se propôs um desafio simples: parar de comprar café na rua, fazer em casa, caminhar um ponto a mais, cancelar aquela assinatura que não usava. E, no fim do mês, guardou uma pequena quantia, nada de extraordinário, mas era sua. E tinha sido você quem salvou. Naquela noite, olhou para aquele valor como se fosse um troféu. Porque era o primeiro passo de algo diferente. Ao mesmo tempo, você começou a assistir vídeos, ler blogs, ouvir podcasts. Aprendeu o que é um fundo de emergência, uma fonte de renda passiva, uma mentalidade de escassez. No começo, tudo soava como conversa de guru. Mas pouco a pouco começou a ver padrões. Pessoas que, como você, um dia disseram: chega. Gente que não nasceu rica, que não tinha contatos, só tinha determinação. Os fins de semana deixaram de ser apenas descanso. Você começou a procurar formas de ganhar uma renda extra. Vendeu coisas que estavam acumuladas. Se inscreveu em plataformas. Fez cursos gratuitos. Não entendia tudo, mas se sentia vivo. Pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo algo por si mesmo, não apenas se entregando à corrente. Para ser levado por ela, também vieram as resistências, internas e externas, aquelas vozes que diziam: para que complicar? Todo mundo trabalha assim mesmo, melhor o certo do que arriscar, nesse país não dá para progredir. Você se sentiu sozinho. Teve medo de fracassar de novo, mas algo dentro de você estava desperto, e quando algo desperta, já não consegue dormir em paz. Ofereceram mais um cartão de crédito. Te chamaram para ir às compras. Disseram que economizar tanto era coisa de mão de vaca, mas você já estava no caminho. E embora o medo continuasse, ele já não decidia por você. Você começou a dizer não, a impor limites, a pensar no que você queria e não no que os outros esperavam. Já não era tão ingênuo a ponto de acreditar que a vida de luxo das redes sociais era real. Você duvidou muito. Se perguntou se valia a pena, se estava exagerando, se mudar era mesmo possível. Mas sempre que duvidava, lembrava daquela manhã no banheiro, daquela frase: não, aguento mais. E então se respondia: não aguento mais essa vida. Mas outra você aguentaria, aquela que se constrói passo a passo. Não era que sua vida fosse ruim, era que você estava passando por um momento ruim. Você começou a sentir algo novo: poder. O poder de escolher, de recomeçar, de desobedecer, de não ter que impressionar ninguém. O poder de saber para que queria o seu dinheiro. Não era para acumular, era para se libertar, para sair desse labirinto de boletos, horários, telas e chefes anônimos. Sua visão começou a mudar. Você já não sonhava em ser rico, sonhava em ser livre. Já não queria luxo, queria tempo. Já não pensava em comprar um carro do ano,
Pensava numa vida da qual não precisasse fugir todo o fim de semana. Você ainda não pediu demissão. Ainda não. Está viajando. Mas todas as noites, ao olhar seu caderno, seus números, suas pequenas vitórias, sente que algo dentro de você mudou para sempre. Não foi num dia só. Foi uma sequência de dias, uma acumulação de pequenas verdades, uma rebelião silenciosa contra a vida que você já não quer. E isso ninguém te conta. Que a liberdade começa no invisível, no que ninguém vê, na decisão silenciosa de não continuar se traindo. Capítulo 4. O que dói deixar para trás. Tudo começou com uma renúncia não escrita. Não foi que você redigiu uma carta e entregou no escritório. Ainda não. Mas algo dentro de você já havia dito adeus ao trabalho, à rotina, a versão de si mesmo que aceitava tudo de cabeça baixa. Foi uma ruptura silenciosa, daquelas que não fazem barulho, mas abalam os alicerces. Naquela semana, você foi diferente. Andou mais devagar. Observou coisas que antes ignorava. A placa quebrada no ponto de ônibus. O olhar cansado do colega de mesa. O relógio de parede que marcava sempre o mesmo horário, mesmo funcionando. Você não estava no modo automático. Pela primeira vez em muito tempo, você estava presente. Os dias passaram e você começou a se despedir em segredo. Disse adeus ao café com gosto de resignação, ao uniforme sem identidade, à falsa simpatia das segundas, às sextas-feiras que não comemoravam nada, ao hábito de engolir seco toda vez que algo doía e disfarçar com "está tudo bem" num domingo qualquer. Você visitou sua mãe. Enquanto ela cozinhava, conversavam sobre tudo e sobre nada, até que ela perguntou sem rodeios: "Você está bem?" Você hesitou, mas não mentiu. Disse que estava pensando em mudar de rumo, que estava cansado, que queria outra vida. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois disse: "Seja corajoso, mas se cuide. Nem todo mundo entende os sonhos dos outros." A tambutola, ela tinha razão, porque nem todos entenderam. Quando falou dos seus planos com amigos, alguns apoiaram com sorrisos tímidos, outros fizeram piadas, alguns mudaram de assunto. Você descobriu que falar de liberdade incomoda, que mostrar coragem escancara a covardia dos outros, que há quem prefira que você continue igual não por maldade, mas porque sua mudança os faz lembrar que eles também poderiam mudar, mas não têm coragem. Mas nem tudo era coragem. Também havia medo. Uma noite, sozinho no quarto, você foi tomado pela ansiedade. A tambutol se eu estiver errado. A tambutol se tudo der errado. A tambutol se eu acabar sem nada. Você chorou. Não muito, mas o suficiente para soltar. O caminho da mudança também é feito de luto. A gente zora o que deixa para trás, mesmo quando aquilo já não servia mais. Um dia, você jogou roupas velhas fora. Outro dia, vendeu a bicicleta ergométrica que só servia de cabide. Começou a fazer espaço em casa, na agenda, na cabeça. E a cada coisa que, embora você sentia um peso a menos, como se desapegar fosse o verdadeiro luxo, como se viver com menos fosse a forma mais radical de dizer: "Não me submeto mais." Você se afastou de algumas pessoas, não por orgulho, por saúde, porque cada vez que falava dos seus planos, elas lançavam dúvidas disfarçadas de conselhos, porque faziam você se sentir louco por querer algo diferente. E embora tenha doído, você entendeu que crescer também é escolher quais vozes merecem estar por perto. Algumas conversas foram se apagando sozinhas, outras você precisou encerrar. Nem todos podem caminhar com você até o lugar onde está indo. Uma noite, você saiu para caminhar sem rumo. Sentou-se num banco, olhou para o céu, se perguntou se estava fazendo a coisa certa. E justo então,
passou uma casa rodante, branca, velha, com um adesivo no vidro que dizia "Viver leve". Você riu. Não sabia se era um sinal, mas sentiu paz. E pela primeira vez em meses, dormiu sem apertar os dentes. Mudar não foi uma conquista. Foi uma renúncia à imagem que os outros tinham de você, ao personagem que fingia estar bem, à ideia de que você precisava seguir um caminho só porque era o que todos seguiam. E mesmo que ninguém veja, mesmo que você não poste nas redes, mesmo que não haja festa nem aplausos, você sabe que algo profundo está acontecendo, porque sente isso na calma, no olhar mais firme, nas noites sem insônia, naquela voz interior que já não precisa gritar para ser ouvida. Você está deixando coisas para trás. Algumas vão doer, outras vão libertar, mas todas vão te aproximar da vida que você sempre soube que merecia. No entanto, nem tudo é clareza. Às vezes, o silêncio se enche de dúvidas. E mesmo depois de tanto caminhar, ainda há dias em que o medo se senta ao seu lado. Não como antes, mas ainda com força. É um vazio estranho, difícil de explicar. Como se você tivesse deixado tanta coisa para trás que agora não soubesse com o que preencher um novo. Não é saudade do que você deixou. É insegurança diante do que está por vir. A liberdade pesa quando você ainda não sabe como usá-la. Já não há roteiros. Não há chefe te mandando. Não há rotina te controlando. E nesse vazio surge a pergunta mais incômoda. É tão brutal se eu não for capaz. Você se sente como um barco sem âncora, sem porto. O futuro ainda não tem forma. E às vezes, quando tudo está calmo, é justamente quando sua mente faz mais barulho. Porque agora que pode criar uma nova vida, percebe que nunca te ensinaram como fazer isso. Mas está tudo bem. Sentir-se assim faz parte do caminho. Nem todos. Os vazios são ruins. Alguns existem para que você escolha com o que preenchi-los. E você, mesmo sem ter todas as respostas, já tomou a decisão mais difícil. Começar. Esse vazio que sente agora não é sinal de erro, é sinal de transição. É a pausa entre uma vida e outra. A noite antes da viagem. O espaço onde nasce. O que é verdadeiro. E mesmo que tudo ainda trema por dentro, você continua. Porque agora já sabe que voltar atrás não é uma opção. Capítulo 5. A rota está prestes a começar. Não foi como se jogar de um abismo, foi mais como pular no vazio com os olhos semiabertos, sabendo que não havia rede, mas também sabendo que não havia caminho de volta. Um dia, simplesmente, você pediu demissão, assinou aquela carta, entregou o crachá, saiu pela porta do trabalho sem olhar para trás, e não foi por raiva nem por impulso. Você saiu porque entendeu, finalmente, que continuar sendo empregado daquelas condições nunca permitiria construir a vida que sonhava. Foi um salto corajoso e também aterrorizante. Nos primeiros dias, você sentiu uma mistura estranha de alívio e pânico. Não tinha mais chefe, mas também não tinha salário garantido. Não tinha mais reuniões, mas também não sabia o que fazer com tantas horas vazias. Foi como reaprender a andar com pés que você mal conhecia. Você decidiu empreender. Não anunciou com pompa, nem publicou nas redes sociais. Foi algo tímido, quase secreto. Um projeto próprio, baseado em um talento que sempre teve, mas no qual nunca apostou de verdade. Esse talento, silencioso e seu, começou a se transformar em sua ferramenta de trabalho. No início foi muito difícil. Você achou que a vida iria te recompensar imediatamente por ter tido a coragem de mudar, mas não foi assim. As dúvidas não sumiram. As contas continuavam chegando. O medo aparecia toda vez que oferecia seu serviço e era recusado, ou quando os números da planilha mostravam saldo negativo.
Mas sempre que pensava em desistir, você lembrava do seu objetivo, o joia, a casa rodante. A liberdade. Era isso que te trazia de volta sempre que o caos ameaçava te engolir. E algo mais começou a acontecer. Você começou a se sentir valorizado, não por um cargo, nem por um uniforme, nem por uma hierarquia. Valorizavam você pelo que sabia fazer, pelo que era capaz de criar, pela sua forma de resolver, propor, entregar. E isso não tem preço. Era a primeira vez em muito tempo que você não sentia que precisava implorar por dignidade em troca de um salário. Ser autônomo é uma jornada estranha. Não é para todo mundo, porque é preciso mudar de mentalidade. É preciso sair da ideia de que trabalhar muito é o mesmo que progredir. É preciso deixar de ver o tempo como algo que os outros compram e começar a vê-lo como o bem mais valioso que se tem. É preciso aprender a negociar consigo mesmo, a se organizar, a errar, a recomeçar. Você descobriu que, quando é seu próprio chefe, também é seu próprio limite. Que a liberdade é linda, mas exige disciplina. Que ninguém vai te empurrar, nem te corrigir, nem te dar férias. E que isso, longe de ser uma desvantagem, é uma oportunidade. Porque também ninguém pode te demitir. Ninguém pode te dizer como se vestir. Ninguém pode te medir com o relógio dos outros. Ser empregado te dava segurança, mas custava sua vida. Ser independente te dá incerteza, mas te dá asas. Não há salário fixo, mas há possibilidade. Não há horário, mas há direção. Não há chefes, mas há sentido. Os dias começaram a tomar outra forma. Você já não olhava o relógio, esperando as horas passarem. Agora olhava para organizar melhor o tempo, para cumprir com os prazos, para aprender algo novo. Você acordava com um plano, não com uma resignação. As semanas deixaram de ser algo que precisava suportar e passaram a ser uma chance de crescer, de construir. Havia entusiasmo, mesmo no cansaço, porque agora, se você virava à noite acordado, era por um projeto que te empolgava. Se esforçava, era para entregar algo de qualidade a um cliente que confiou em você. Cada vez que alguém te indicava, você sentia que algo estava funcionando. O negócio ainda era pequeno, mas tinha forma, tinha alma, tinha direção. E o mais importante, você já não trabalhava só por dinheiro. Trabalhava por propósito, por tempo, por sentido. Já não era o que sobrevivia às semanas. Era o que as fazia valer. E mesmo sabendo que ainda havia muito caminho pela frente, você sabia que cada passo era seu. Por escolha, por convicção. Finalmente, estava construindo uma vida que não precisava de aplausos, bastava que fosse autêntica. Capítulo 6. O que se cuida, cresce. Houve um momento em que você compreendeu algo essencial. Um projeto é como uma pessoa. Quando nasce, é frágil, dependente. Precisa de atenção total, cuidado diário. Não pode ser deixado de lado. Não se pode esperar que cresça se não for regado, se não for ouvido. Seu projeto era você mesmo em outra forma. E se você o negligenciasse, estaria se negligenciando também. Você entendeu isso numa tarde de sábado, quando decidiu descansar e não respondeu a alguns e-mails importantes. Pensou, afinal, é fim de semana. Na segunda-feira, tinha perdido um cliente. Não pelo trabalho, que era bom, mas pela falta de resposta. Você aprendeu que um projeto não entende de dias úteis, especialmente nos seus primeiros passos. Que, como uma criança pequena, ele exige presença constante. Você percebeu que ser responsável pelo que está criando exigia mudar sua mentalidade. Entender que os resultados não seriam imediatos. Que, como tudo na vida, haveria etapas. Teve uma infância do projeto onde quase tudo dependia de você. Onde ele não se sustentava sozinho.
onde cada avanço custava o dobro e cada erro doía como pessoal. Depois veio uma espécie de adolescência. O projeto já caminhava, mas às vezes cambaleava. Resistia, te surpreendia, exigia que você o compreendesse de novo. Você teve que se adaptar, mudar coisas, deixar outras. Aprendeu a escutar sua intuição, seus clientes, os resultados. E aos poucos começou a ver sinais de maturidade, primeiros lucros reais, primeiras indicações, clientes que voltavam, confiança. Mas você também aprendeu que não basta trabalhar. Era preciso olhar para os números. Você fez algo que antes pareceria desnecessário. Começou a fazer uma contabilidade. Nada sofisticado. Um caderno, uma planilha no Excel, algumas contas claras. Anotava cada entrada, cada gasto. E ali descobriu que os números falam, que mostram onde você está, se está avançando ou recuando. Os números se tornaram como a alma do projeto. Não os via como cifras frias, mas como linguagem, um reflexo. Como um pulso que te diz se algo vai bem ou se precisa ser corrigido. Antes, você ignorava esses detalhes. Agora os entendia como parte da sua autonomia, porque ser livre também é saber exatamente do que você vive. E isso, para alguém que veio do caos financeiro, era um ato de dignidade. Uma vez, depois de um mês promissor, você decidiu-se dar um presente e foi a um restaurante caro. Gastou mais do que gastava em uma semana inteira. Ao chegar em casa e anotar o valor na planilha, percebeu que tinha desbalanceado todo o orçamento. Você ficou frustrado, não pelo dinheiro, mas por perceber que não foi coerente com seus próprios princípios. Desde então, nunca mais gastou sem olhar antes seus números. Você aprendeu outra grande lição, uma que já tinha ouvido, lido e até vivido. Não misture seu dinheiro com o do projeto. É um erro fundamental que parece difícil de superar, especialmente no início, quando você nem sabe o que é gasto pessoal e o que não é. Mas agora você tem um pouco de experiência e sabe bem a diferença entre seu bolso e o caixa do negócio. No meio desse crescimento, houve uma batalha silenciosa que precisou enfrentar. A tentação de aparentar. Porque quando o dinheiro começou a entrar, apareceu aquele velho impulso, a vontade de impressionar, de comprar coisas, de mostrar ao mundo que agora sim você estava bem. Você viu isso nos outros, conhecidos que, assim que recebiam, gastavam tudo com roupas, acessórios, jantares, luxos. E sim, você teve vontade, porque durante anos sentiu que faltava alguma coisa. E agora que podia ter, parecia justo. Mas você parou, se olhou com honestidade, lembrou de tudo o que enfrentou, de quanto perdeu tentando agradar os outros. Entendeu que essa urgência de mostrar sucesso vinha de uma ferida, não de uma necessidade real. Foi duro aceitar isso. Que muito do que chamamos de sucesso não passa de uma encenação. Que dá para ter uma vida cheia de coisas e vazia de sentido. Que dá para ter um cartão de crédito aprovado e uma alma hipotecada. E você decidiu parar, não por avareza, por respeito. Por você, pelo seu sonho, você voltou a focar. Não no que podia comprar, mas no que queria construir. E isso mudou tudo. O dinheiro deixou de ser um fim e voltou a ser um meio. Uma ferramenta. Algo que se usa com critério, não com ansiedade. E então o projeto começou a respirar melhor, a crescer sem pressão, a se sustentar com firmeza. Você já não trabalhava com medo, trabalhava com propósito. Já não te paralisava o que os outros iam pensar. Te guiava o porquê. E a cada dia, essa diferença se notava na forma como você falava, na tranquilidade com que dormia, na confiança com que planejava a semana. Suas jornadas eram intensas, mas com sentido. Já não queria que o dia passasse rápido. Agora queria aproveitá-lo.
Se antes você olhava o relógio esperando a hora de sair, agora olhava para não perder tempo com o que não importa. Organizava as tarefas, priorizava, entregava no prazo. Não porque alguém cobrava, mas porque entendeu que sua reputação era seu cartão de visita. Numa tarde qualquer, você terminou uma entrega importante antes do prazo. Não era algo urgente, ninguém estava pressionando, mas você fez com gosto, com dedicação. E o cliente, surpreso, te mandou uma mensagem de agradecimento que te deixou em silêncio. Aquele pequeno gesto foi uma confirmação, não de sucesso, mas de direção. Seu negócio começou a tomar forma. Já não era uma ideia solta. Tinha estrutura, ritmo, identidade e, o mais importante, tinha sentido. Você já não era alguém que queria fugir do trabalho. Era alguém que tinha construído o seu próprio caminho, e isso, num mundo que vive para aparentar, era um ato de revolução pessoal. Ainda falta muito, mas algo é certo: o que se cuida, cresce, e você, finalmente, aprendeu a cuidar do que é seu. Capítulo 7. A viagem começa antes do caminho. Às vezes você se pega rindo sozinho, lembrando dos seus dias como empregado. Não por deboche, mas porque agora, com distância, consegue enxergar o absurdo de algumas situações, como aquela vez em que chegou 5 minutos atrasado e te olharam como se te tivesse sabotado toda a empresa. Ou quando pediu 2 dias para resolver um assunto pessoal e te fizeram sentir como se estivesse cometendo um pecado. Você se lembra daquele escritório cinza, das sextas-feiras disfarçadas de alívio, das segundas que pareciam uma ladeira íngreme? Lembra do café requentado, das reuniões inúteis, dos relatórios que ninguém lia? E mais de uma vez se pergunta como conseguiu aguentar tanto tempo. Mas logo se lembra também de que, naquela época, não conhecia outro jeito. Fazia por medo, por necessidade, por hábito. E como todo medo, ele também ecoou quando você começou a empreender. Não houve nada de glorioso. Na verdade, houve um momento em que esteve prestes a desistir. Foi um mês em que não entrou nenhum pedido. Você teve que usar suas economias e até pensou em bater à porta do antigo emprego. Um amigo havia oferecido uma vaga. A mensagem estava lá, sem resposta. Você leu várias vezes. Pensou seriamente no assunto, mas naquela noite, sentou-se em frente ao caderno onde havia escrito os seus motivos. Ter tempo para mim, ser livre, viver sem chefes, chegar à ousadia. Essa última frase te fez desligar o celular. No dia seguinte, você acordou cedo, como se tivesse uma entrevista, mas era com você mesmo. Redesenhou sua estratégia. Voltou a buscar clientes, bateu em portas, insistiu, e funcionou. Lentamente, o fluxo voltou. A fé também. Agora o panorama é outro. Seu negócio é autossustentável. Já não depende só de você. Contratou 2 pessoas que te ajudam com a parte operacional. Aprendeu a delegar, embora no início tenha sido difícil abrir mão do controle. Percebeu que, se o projeto não podia funcionar sem você, então não era um projeto, era uma armadilha disfarçada de liberdade. Numa tarde qualquer, saiu para caminhar pelo bairro enquanto sua equipe finalizava um pedido importante. Não. Era uma situação crítica, mas antes você sentiria a necessidade de supervisionar tudo. Naquele dia, não. Você confiou. Quando voltou para casa e abriu o chat, viu que tinham resolvido um imprevisto, feito a entrega no prazo e recebido os parabéns do cliente. Sentou-se no sofá, sorriu e pensou: agora sim, isso já pode andar sem mim. A Tambutol, justamente aí, a ideia ficou clara. Você também podia começar a se mover. Podia sair em viagem. Aos poucos, você criou sistemas, processos, estruturas. Não é um chefe no sentido tradicional. Não dá ordens, dá confiança. E isso fez com que quem trabalha com você se envolvesse.
O negócio tem ritmo, tem alma, pode seguir sem que você esteja presente a cada segundo. E isso, depois de tanto, é um verdadeiro luxo. E agora, finalmente, você está preparando a viagem. O sonho. A casa rodente já está pronta. Foi difícil encontrar a certa. Você não buscava luxo, buscava sentido. E encontrou em uma casa rodente antiga, mas firme. Adaptou-a. Fez reparos. Deu seu toque pessoal. Cada parafuso apertado era como mais um passo em direção à vida que tantas vezes imaginou. Passou semanas, comparando modelos, visitando vendedores, conversando com outros viajantes. A que escolheu não era a mais bonita, mas tinha algo que as outras não tinham. A autenticidade. Um dia, enquanto revisava o motor com o mecânico, notou uma pequena inscrição no porta-luvas. Feita para caminhos longos, você interpretou como um sinal. Uma benção mecânica e poética. A viagem pela América do Sul começa no próximo mês. Você já tem um mapa, as rotas, alguns destinos marcados. Está aprendendo sobre acampamento livre, manutenção, travessias de fronteira. Comprou ferramentas, um fogão portátil, livros que sempre quis ler em silêncio. Reduziu seus pertences ao essencial. O restante foi vendido, doado ou deixado para trás. E isso, mais do que uma limpeza, foi um ritual. Mas também deixa espaço para o imprevisto. Sabe que nem tudo sairá como o planejado. E tudo bem, porque o plano é se mover. Não apenas no mapa, também por dentro. Vai sozinho, mas não está só. Vai com você mesmo, com a versão de si que não desistiu. Que caiu 1000 vezes, mas sempre levantou. Você não sabe do que virá depois. Não tem garantias, mas uma coisa você sabe: está vivo. De verdade. Não apenas sobrevivendo, não apenas cumprindo, está escolhendo, está se movendo, está cumprindo uma promessa que fez a si mesmo. Porque há sonhos que parecem impossíveis até que um dia alguém ousa. E esse alguém pode ser você. Não amanhã, hoje. Basta acreditar, insistir, sustentar a fé. Porque, às vezes, tudo o que você precisa para mudar sua vida é se atrever a vivê-la. Porque, se você analisar profundamente, é o início que te leva ao fim.